A crise envolvendo Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro ganhou novos capítulos. O senador e pré-candidato à presidência da República admitiu ter visitado Vorcaro em casa após a primeira prisão do empresário, mas afirmou que o encontro serviu para colocar um ponto final na relação entre os dois. Mesmo em meio à pressão política, Flávio voltou a defender a CPI do Banco Master e tenta conter o desgaste provocado pelas revelações sobre a proximidade com Vorcaro. O caso também atingiu outros nomes do bolsonarismo, como o de Mário Frias, que agradeceu ao empresário pelo apoio ao filme sobre Jair Bolsonaro. Nos bastidores, aliados já se movimentam para tentar blindar a candidatura de Flávio, enquanto a oposição explora o episódio para associar o senador ao escândalo envolvendo o Banco Master. Quem traz os detalhes dessa nova frente da crise é a nossa repórter Camila Xavier. Camila, o que a gente pode trazer de ontem para hoje, o rescaldo dessa essa novidade, né? Mais um encontro entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro e mais um primeiro contato que tivemos acesso aí de Mário Frias, deputado Mário Frias e Daniel Vorcaro. Muito bom dia. Bom dia, Neila. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Pois é, ontem, depois dessa reunião de Flávio Bolsonaro com a bancada do PL, a gente tentou observar toda essa repercussão. Estivemos, inclusive, lá no evento, na Marcha dos Prefeitos, na qual Flávio Bolsonaro esteve também na tarde de ontem, mas ele fez um discurso, ele participou do que eles chamam de uma sabatina, mas foi um espaço aberto para que o pré-candidato pudesse expor as suas ideias, e depois ele não respondeu a perguntas. Nós tentamos abordá-lo, inclusive a imprensa tentou fazer perguntas, eu e o repórter Samuel Pancher estávamos lá, mas ele evitou responder qualquer tipo de pergunta, inclusive sobre essa questão do áudio de Mário Frias para Daniel Vorcaro. Mas, Neila, o que nós podemos observar e ali também conversar com os parlamentares é que existe sim essa ala que tenta blindar a candidatura de Flávio Bolsonaro. Eles dizem o quê? Que essa revelação feita ontem do encontro de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro foi o último episódio nessa questão, né, envolvendo o banqueiro, que Flávio Bolsonaro realmente não tem mais nenhuma surpresa, não vai ter mais nenhum episódio a revelar em relação a isso, e que isso é uma página virada. Isso é o que os parlamentares dizem. O próprio líder da oposição na Câmara dos Deputados, o cabo Gilberto, falou isso ontem para jornalistas em uma pequena coletiva que ele fez, disse que não existe mais nada a ser revelado, que até o momento que se sabe é isso e que não tem nenhuma ilegalidade, mas que eles não esperam nenhuma surpresa e que não receberam, pelo menos na frente das câmeras, é o que falam esses deputados, né, que eles não receberam com surpresa porque não existe nenhuma ilegalidade. Mas nos bastidores, conversando com alguns outros parlamentares, nós percebemos que existe sim uma surpresa pelo fato de que esses episódios foram sendo revelados aos poucos, né? E ontem somente que Flávio Bolsonaro abriu para a bancada mais ampliada esse encontro com Daniel Vorcaro. E o que a gente observa do lado do governo, Neila, é que os parlamentares aliados ao presidente Lula, ao PT, estão explorando essa questão, dizendo que Flávio havia mentido, estava mentindo, que ele foi pego na mentira. O deputado Lindbergh Farias, que foi líder do PT na Câmara dos Deputados, a deputada Gleisi Hoffmann também, que foi ministra, chefe das relações institucionais do governo Lula, eles fizeram publicações logo depois falando sobre isso e conversando também com alguns ministros, pessoas que fazem parte aqui do alto escalão do Palácio do Planalto. Eles dizem que realmente não dá para saber o quanto isso de fato vai afetar, no fim das contas, a candidatura de Flávio Bolsonaro, porque ainda é um pouco cedo, mas eles reconhecem que é uma crise grande e que isso associa mais a crise do Banco Master ao governo, ao candidato, né, Flávio Bolsonaro, pré-candidato Flávio Bolsonaro. Então, a gente observa aí essas movimentações, muitos parlamentares também evitando falar na frente das câmeras, alguns parlamentares do Centrão que nós abordamos evitam falar, mesmo em off, porque eles não querem estar associados a essa questão e, enfim, pender mais para um lado
lado ou para o outro, ou se indispor com alguns atores que, inclusive, fazem parte aí do Centrão, mas o que a gente observa é que a repercussão é grande, sim, Neila, no Congresso Nacional e aqui no Palácio do Planalto. Camila, a gente continua acompanhando. Ontem, o senador Flávio Bolsonaro preferiu prestar uma declaração ao invés de uma coletiva de imprensa. Isso faz parte da estratégia da equipe do Flávio Bolsonaro neste momento, de evitar que ele fale alguma coisa que possa comprometer a sua pré-campanha neste momento. Ele já o fez aí nas últimas entrevistas, acabou comprometendo, sim. É um momento delicado, um momento em que todas as falas do pré-candidato Flávio Bolsonaro precisam ser analisadas e avaliadas pela equipe da pré-campanha dele. Inclusive, a gente trouxe aqui para vocês que até as roupas do Flávio Bolsonaro, até a vestimenta dele daqui para frente, vai ser avaliada nas suas aparições. Flávio, né, Camila, que vai viajar, se é que já não viajou para São Paulo, para encontro com empresários do ramo financeiro, a famosa Faria Lima. Flávio que vem tentando se aproximar da Faria Lima desde o início da sua pré-campanha, porque a Faria Lima era muito favorável à pré-campanha, à candidatura de Tarcísio de Freitas para essa vaga de presidente da República. Então, o Flávio tentou entrar nessa jogada, tentar articular esse papel junto à Faria Lima, junto à parte econômica e financeira do Brasil, né, que fica em São Paulo, e mostrar que ele pode ser essa pessoa e que, de fato, não precisaria ser Tarcísio de Freitas o candidato da parte financeira, da área financeira do país. Isso porque a equipe econômica, a parte econômica do país, a Faria Lima mesmo brilhava os olhos para Tarcísio, era Tarcísio que eles queriam, e por isso o Flávio Bolsonaro vem tentando se aproximar dessas pessoas desde o início da sua pré-candidatura. Ele, que não é bobo nem nada, vem tentando se aproximar, hoje vai fazer o mesmo. Inclusive, o mercado financeiro mostrou isso no dia em que houve o vazamento do áudio, né, Camila? No dia que teve o vazamento do áudio entre Flávio Bolsonaro e Daniel Workar, o mercado financeiro se manifestou, houve movimentação do mercado financeiro mostrando ali mesmo uma tristeza, um descontentamento com o Flávio Bolsonaro enquanto candidato a pré-candidato à presidência da República. Então, hoje ele viaja, ou já viajou, não sei a agenda dele, para São Paulo para esse encontro, certo? Exatamente, Neila. Ele vai cumprir uma série de agendas lá em São Paulo com integrantes do mercado financeiro, e a tentativa é essa, justamente, de estreitar esses laços, se reaproximar, apresentar explicações também para não perder essa parte aí do eleitorado de apoiadores que são essenciais para a sua campanha, né? Então, isso realmente repercutiu durante essa revelação do áudio de Daniel Workar com Flávio Bolsonaro, do áudio de Flávio Bolsonaro enviado ao ex-banqueiro. Havia um evento, né? Acontecia um evento lá em Nova York que reunia diversos empresários, integrantes do mercado financeiro. Então, foi um assunto que repercutiu bastante por lá, assim. Claro que muitos deles evitaram tomar uma decisão, um posicionamento de maneira imediata, mas foi um assunto, sim, que repercutiu, que preocupa parte desse eleitorado, parte desses apoiadores. E aí Flávio Bolsonaro vai hoje, então, cumprir essa série de agendas, e também tem algumas outras agendas aí um pouco mais para frente para conseguir manter o seu eleitorado, pessoas que são estratégicas. Então, por isso que ele vai participar das marchas para Jesus, né, que reúnem diversos integrantes ali, diversas pessoas que fazem parte desse eleitorado evangélico. Então, ele deve ir tanto ao Rio quanto a São Paulo para participar dessas marchas, como mais uma tentativa também de se aproximar aí de outra parcela considerada estratégica do seu eleitorado, Neila. Muito bem, Camila, continuamos acompanhando, até porque deve ter muita manifestação de integrantes do Partido Liberal e da direita que precisam blindar Flávio, mas não só Flávio, eles precisam se autoblindar deste momento em que a direita bolsonarista está na mira aí de quem precisa atirar. Camila Xavier, obrigada pelas informações.